Boa noite. Bem-vindos novamente ao nosso link. Bem-vindos a um pedacinho da minha casa, ao mesmo pedacinho de sempre. Eu vou ver se na semana que vem eu mudo a parede para mostrar outra parede da minha casa. Mudar um pouco os ares. Muito bem. Não sei se vocês entraram na plataforma, ou especificamente na nossa sala, na plataforma, e viram que eu já deixei o fórum aberto, o primeiro fórum, que é correspondente a discussões a respeito do conceito de trabalho e do conceito de trabalho docente, que a gente conversou, né? Estendeu até uma aula a mais do que eu tinha planejado, mas que bom. Sinal que rendeu o assunto, né? Interessou bastante. Eu gosto quando as coisas se alongam bastante. Então tá lá, vocês participam, ok? Pode comentar no comentário do colega. Quanto mais conversa tem, mais divertido é. Hoje eu vou falar um pouquinho, então, vou começar a falar, porque já sei que eu não vou conseguir terminar, porque o assunto é gigante, é o assunto que, digamos assim, está na pauta do dia, não só no Brasil, mas no mundo como um todo. É um tema que está sendo super discutido, e é um tema novo de discussão, para vocês verem, né, o tamanho do problema. É discutido há mais ou menos uns 40 anos só, que é o tema da profissionalidade docente. Isto é, a discussão sobre se ser professor é ser uma profissão, se o ofício de professor é um ofício que a gente pode chamar de profissional, e sendo profissional, o que caracteriza essa profissão? O que faz da docência, o que faz deste ofício de ensinar os outros ser uma profissão e não só ser uma atividade como outras. Existem muitos ofícios que não são profissões, né? Por exemplo, mãe. O ofício de mãe, o ofício de pai, não é profissão. Mas é um ofício. Não sei, qual outro ofício que a gente não considera como profissão? Embalador de mercado? Não sei se existe ainda. Aquelas pessoas que colocam as compras na sacola enquanto vai passando pelo caixa. Aqui em Niterói, em alguns mercados, às vezes tem, às vezes não tem, mas antigamente tinha, né? Aquelas pessoas que empacotavam as compras pra gente. E é um trabalho, né? É um ofício, mas não é uma profissão, percebe? Então tem ofícios que não são profissões. Então a ideia é a gente discutir hoje um pouquinho o conceito de profissão, compreender como é que o ofício de ensinar foi sendo compreendido ao longo do tempo, porque é que ser professor até a metade do século passado não era visto como profissão, no máximo era entendido como uma semi-profissão, né? Era quase uma profissão, só que não era. E tentar encontrar os caminhos que podem definir a profissionalidade docente. Eu já adiantei, né, nas aulas passadas, que eu defendo, sim, que ser professor é ser profissional. Você ensinar é uma profissão.
Eu defendo essa ideia e vou tentar convencê-los também de que essa ideia é a melhor. É melhor porque aquilo que eu disse em outras aulas. Na hora de nós reivindicarmos melhores condições de trabalho, as pessoas apelam para a ideia de vocação, né? Que nós temos a vocação de ensinar, não é uma profissão. Mas na hora de cobrar os resultados do nosso ofício, eles cobram de maneira profissional, né? Então, considerar a docência uma profissão ou não vai muito dos interesses, né? De quem está lidando com o problema. Não é uma discussão simples, é uma discussão bastante complexa, né? Mesmo porque o próprio conceito de profissão é um assunto complicado, é mais um assunto que vem lá da sociologia, e eu vou, assim, só dar uma passadinha, assim, pela fronteira, né? Porque também não é a minha área da sociologia. Sou filósofo e sou metido em ler outras coisas, então não me garanto muito. Então, se algum sociólogo estiver estudando, ouvindo, eu estou só admitido, tá? Nessa discussão da profissão, do que é profissão, a fim de pensar um pouco o ofício docente. Não sei se vocês viram também que eu deixei alguns vídeos provocativos para vocês assistirem antes da aula. E cada um daqueles vídeos apresenta uma perspectiva diferente sobre a docência, sobre o que é o ofício do professor. Tem um vídeo de um filósofo da educação, o Rubem Alves. Eu sou apaixonado por ele. Ele faleceu já há uns 8 anos, eu acho, 6, 8 anos. Em que ele tem uma visão bastante poética da atividade educativa. Mas que eu acho válido porque provoca bastante. Eu acho o Rubem Alves bastante provocativo. Também tem um vídeo onde uma professora de pedagogia da USP, ela analisa 3 falas de 3 professores da rede estadual de São Paulo falando sobre a docência. E aí cada um desses professores tem uma visão diferente sobre a própria profissão. É muito interessante. E aí a professora da USP, ela analisa a fala desses professores. É muito legal, vale muito a pena assistir esse vídeo. Tem só 14 minutinhos. Do Rubem Alves tem 9, eu acho. São todos vídeos curtinhos. E tem também um vídeo do professor Antônio Novo, é um português. Ele é um dos principais pensadores da educação mundial do mundo, né? Antônio Novo. A área de especialidade dele é justamente a formação de professor, pensar a formação dos professores. Ele é um especialista mundial, reconhecido mundialmente na área, em que ele fala sobre alguns aspectos da atividade do professor, e lá pelas tantas ele diz que o principal desafio da formação do professor nos dias de hoje é justamente de olhar para o professor como um profissional. É criar a identidade profissional no professor e do professor. Porque os professores precisam assumir essa identidade profissional e a sociedade precisa também perceber o professor como um profissional. Nós temos algumas professoras aqui, né? Não sei se elas estão presentes aqui hoje. Tem pouquinha gente hoje aqui, né? Tem só 12. Só 12 pessoas. Mas as professoras aí estão aqui? Quem aqui que está na aula é professor? Hoje eu vou pedir ajuda de vocês, né? Para trocar figurinha. Para não falar só da minha própria experiência. Não tem ninguém das professoras aqui? Poxa vida. Mas se vocês
prestar atenção no que as pessoas falam sobre o ofício de professor, vocês vão ver que poucas pessoas tratam como o professor como um profissional. E ainda quando o tratam como profissional, é apenas em poucos segmentos de professor. Por exemplo, ninguém olha para profissional da educação que trabalha na creche, no ensino infantil, como profissional, né? As pessoas não entendem, as pessoas não percebem que aquela pessoa que está cuidando das crianças, ela, isso, claro, olhando numa creche séria, né? Que não é só um guarda-volumes de crianças enquanto os pais trabalham. Porque tem muita gente que tem uma visão da educação infantil assim também, né? Eu preciso que o meu filho vá para a creche porque eu preciso trabalhar. Não entendem que a creche é um espaço de educação. Lá na creche, as crianças aprendem as primeiras etapas da convivência social. Muitas crianças desenvolvem-se física, psicomotricamente a partir das atividades feitas no ensino infantil. Hoje em dia está tendo uma percepção de que é a fase mais importante da educação, é o ensino infantil. Porque, ainda que as crianças não aprendam a ler e escrever com 3 anos, 3, 4 anos, né, mas a aprendizagem que há no ensino infantil, a partir das brincadeiras, a partir da convivência social, a percepção que tem do mundo, é fundamental para o desenvolvimento dessa criança como um ser humano que mais à frente tenha condições psíquicas, né, cognitivas, de aprender da melhor forma possível. Então, a preparação das professoras do ensino infantil é fundamental. E, infelizmente, no Brasil, a gente ainda tem pouco investimento na formação de profissionais dessa área, geralmente tirando das creches, né, públicas, você não tem no ambiente privado profissionais qualificados para atuar no ensino infantil. Eu falo diferentemente da educação pública, porque na educação pública a gente os professores, né, os profissionais passam por várias etapas de avaliação, fazem provas de conhecimento de legislação, prova de conhecimento específico, prova prática. Então, nós passamos por um processo de seleção. E no ambiente privado, né, a seleção é um mistério, né? Então, creche pública é melhor que creche privada muitas vezes, né? Mas ninguém olha para essas professoras como profissionais. Nem mesmo os pais chamam essas professoras de professoras, chamam de tia, né? As crianças chamarem de tia, tudo bem, porque existe ali um afeto entre a profissional e a criança. Mas os pais chamarem a professora de tia, eu acho complicado. Agora, quando você é professor do ensino médio, já tem uma outra visão sobre você. Quando você é professor universitário, então, você está no paraíso. Você é super respeitado, professor universitário. Você é um profissional. Quanto mais longe do ensino universitário, da atuação universitária, menos profissional é vista o ofício de professor. E aí também depende da matéria que você ensina, muitas vezes, né? Eu, por exemplo, sou professor de filosofia, as pessoas ficam duplamente confusas sobre o que eu faço.
primeiro, ficam confusos porque professor, o que faz um professor, e segundo, o que filosofia faz, né? Então, eu sofro um duplo preconceito. Se eu fosse professor de matemática, seria super respeitado pela sociedade, professor de matemática, de português, né? Seria super respeitado. Mas fui escolher filosofia, né? Enfim. Tanto que minha mãe, isso é engraçado, né? A minha mãe, antes de ser professor federal, a minha mãe não gostava muito de falar que eu era professor de filosofia, né? Porque, enfim, filosofia, a minha irmã é professora de português. Então fala, né? Ah, minha filha é professora de português. E o Rafael? Ah, o Rafael é professor. Ai, ai. Ai, ai. Bom, então vamos pensar um pouquinho, né, sobre isso. O que vem a ser uma profissão? Né? O que é uma profissão, um profissional? O que é tal da profissionalidade? Vamos tentar delimitar um pouco os termos para a gente problematizar se essas ideias elas são aplicadas ao que o professor faz. Tá? Bom, então quando a gente fala de profissão, a gente está falando de um conjunto de ações, né, um ofício, mas é um conjunto de ações que tem características específicas, que são consideradas atividades essenciais, que são reconhecidas e valorizadas pela sociedade. Então, por exemplo, um médico. O médico é uma profissão que tem características bem definidas, né? Que é cuidar da saúde. Ou então a enfermeira. Vamos pegar a enfermeira, né? A enfermeira é uma profissão que tem características específicas. Uma enfermeira faz determinadas coisas. Então, assim, no geral, a gente sabe o que uma enfermeira faz, né? Ela pode atuar na sala de cirurgia, ajudando o médico durante uma cirurgia, né? Sendo instrumentadora. Ela pode fazer os cuidados paliativos enquanto os doentes estão na enfermaria. Podem trabalhar, sei lá, no instituto, né? A gente tem 2 enfermeiras, elas fazem a triagem, o acompanhamento quando surgem questões relacionadas à saúde dos alunos, e até mesmo de nós, docentes, né? Uma vez eu fiquei com febre, fui lá perguntar para a enfermeira o que estava acontecendo comigo. Então a gente sabe, né? É uma atividade essencial, porque a enfermeira ela cuida da saúde, né? Ela é responsável pelos cuidados relacionados à saúde. Então, é uma atividade essencial e é reconhecida pela sociedade como sendo uma atividade essencial. E é valorizada pela sociedade. Né? É reconhecida e valorizada pela sociedade. Pode ser que as enfermeiras não se considerem valorizadas enquanto a tudo aquilo que a atividade delas exige delas fazerem, né? Pode ganhar pouco, pode trabalhar em lugares ruins, mas a sociedade reconhece a importância da enfermeira. Né? Tanto reconhecem que a gente vê aí cursos e mais cursos de técnico de enfermagem, próprio curso de enfermagem, né? Então eu conheço muita gente que fez técnico de enfermagem. Itaperuna mesmo, né? A região de Itaperuna é uma região que tem muitos cursos de enfermagem, de técnico em enfermagem, né? Tem muito em Itaperuna. E você vê que a sociedade valoriza isso. A sociedade entende a importância. Então, um eletricista, né? O eletricista é uma profissão, ela tem um conjunto de características específicas, né? É uma atividade essencial, né? O eletricista está aí para socorrer a gente quando o chuveiro queima, né?
É essencial isso. E é reconhecido e valorizado pela sociedade, né? Quando o pessoal fala que é eletricista, as pessoas respeitam. Pode não achar assim que, uau, que profissão, né? Não é um engenheiro elétrico, mas ninguém zoa o cara ser eletricista, porque todo mundo sabe da importância desta profissão. Certo? Deu para pegar a ideia? Então, o que é um profissional? O profissional é aquela pessoa que tem domínio de uma série de capacidades e de habilidades especializadas destas ações específicas. Então, o eletricista, ele tem conhecimento, ele tem capacidade e ele tem habilidades para trabalhar naquele contexto da eletricidade. Por exemplo, sei lá, queimou o chuveiro aqui de casa. Então, eu, no primeiro momento, acho que eu sei o que fazer, né? Eu vou lá, desligo a chave geral, abro o chuveiro e vejo se a resistência queimou. Certo? Aí eu vejo que a resistência não queimou. A resistência está lá inteira. Para mim, acabou por aí. Eu já não sei mais o que fazer. Eu não sei se foi o chuveiro que queimou, eu não sei se é um problema na corrente elétrica, né, na fiação. Eu não sei de mais nada. Vou ter que chamar quem? O profissional da área, o eletricista. Certo? Então, o profissional é aquela pessoa que tem domínio de uma série de capacidades e habilidades especializadas que o faz ser competente em determinado trabalho. Então, o eletricista tem as habilidades, as habilidades, os conhecimentos que fazem ele competente para atuar naquele trabalho. Coisa que eu não sou. Eu não sou competente para mexer com eletricidade. E além do mais, né, o profissional ele é ligado a um grupo profissional, que são o grupo dos eletricistas. Então, um profissional não é uma pessoa isolada. Ele é o único que faz aquilo. Não. Ele já pertence a um conjunto de trabalhadores que também tem domínio em relação àquela área de atuação. Né? E, além do mais, o profissional assim o é porque ele está sempre sujeito ao controle de alguma instituição, seja o controle do consumidor, seja o controle do chefe, seja o controle do Estado. Então, existem regras, existem padrões, né? Existe um controle daquela atividade, certo? Então, esse é o profissional. A profissionalidade, que é que a gente vai discutir, né, na aula, a profissionalidade docente, diz respeito ao conjunto de características de uma profissão. Então, o que é que faz aquela profissão ser uma profissão? Quais são os conhecimentos, quais são as habilidades necessárias para o exercício daquela profissão? Isso é a profissionalidade. E o profissionalismo é a competência técnica, é o compromisso, é a responsabilidade, né? É a competência que o profissional tem em relação à profissão. Então, por exemplo, eu sou um eletricista, no entanto, eu não tenho profissionalismo, porque eu chego na casa da pessoa que me chamou para fazer o conserto do chuveiro e
abro minha bolsa com minhas ferramentas no meio da sala, bagunço tudo, entro com meu sapato sujo no banheiro da pessoa. Na época de pandemia, eu chego sem máscara, falando alto e tossindo, né? Faço piadas ou comentários impertinentes com a pessoa que me contratou e faço um trabalho mal feito. Eu até conserto, mas deixo o fio desencapado, deixo o chuveiro mal encaixado. Então, isso a gente chama de falta de profissionalismo, porque a pessoa não tem comprometimento com a atividade profissional. Ou então a pessoa ela não procura aprender mais a respeito da profissão. Então, eu sou um eletricista que continuo ainda pensando, sei lá, no modelo elétrico lá de anos atrás. Então, eu não sei mais como os chuveiros de hoje em dia funcionam, né? O chuveiro hoje em dia é cheio de coisinhas assim, tecnológicas, então eu não sei mexer nisso, eu acho uma bobagem, eu acho que a pessoa não tem que ter chuveiro, melhor era o chuveiro dos anos 80, que era bom. É chuveiro a gás? Não, que chuveiro a gás? Não, vamos voltar para o chuveiro elétrico, né? Então, o profissionalismo tem a ver com o compromisso, com o comprometimento, com a competência técnica sobre determinado ofício, certo? Então, todas essas ideias, a gente pensa também quando pensa na profissionalidade, no profissionalismo, na profissão, no profissional docente. Tudo isso está envolvido. Tá? Então, a definição do que é a profissão docente, o que caracteriza essa profissionalidade, quais são as competências técnicas, quais são os conjuntos de características que faz o professor ser um profissional, quais são os domínios que o professor tem que ter, quais são as competências, quais são as habilidades que o professor tem que ter para ser um profissional da profissão docente, e o que é de profissionalismo, né? O que faz um docente ser uma pessoa comprometida com a profissão. Então, tudo. Agora vejam vocês, isso tudo é discutido há pouco mais de 40 anos no mundo. No mundo. E antes disso, Rafael, como é que era? Como é que era esse negócio? Como é que era essa ideia? Bom, aí a gente tem que voltar lá atrás. E aí, se vocês lembrarem das aulas de filosofia que vocês tiveram no ensino médio, vocês vão lembrar lá da matéria quando falava de Sócrates e os sofistas. Não sei se vocês lembram. Eu ensino isso para os alunos no IF, né? Espero que vocês também tenham aprendido no ensino médio de vocês. Mas é mais ou menos assim. Lá no início da filosofia grega, quando vieram os primeiros filósofos, os pré-socráticos, e começaram a tentar explicar o mundo racionalmente, surgiu também um grupo de pensadores, eram chamados de sofistas. Não são surfistas, não, tá, gente? São sofistas, que vem de sábios, né? Sofos, vem de sábios. E aí... o Guilherme foi meu aluno, né? O Guilherme tem que lembrar, hein, Guilherme? Olha lá. Fazer uma pergunta pro Guilherme aqui, ver se ele lembra sobre o sofismo. Nossa, Rafael, pra mim. É pra você foi meu aluno, aí. Olha lá, hein? Quero ver se eu tive razão em te passar, hein? Não, eu vou dar um jeitinho lá pra fazer você voltar pro primeiro ano de novo. Então, os sofistas, eles ensinavam filosofia também, só que eles cobravam pelo ensino. Cobravam money, dólares, né? E o Sócrates, que era o grande filósofo da época,
ele achava que era um absurdo um filósofo cobrar pela educação. Porque o Sócrates, ele entendia que ele tinha recebido a missão de educar dada pelos deuses. Os deuses, né, deram a missão a Sócrates de levar as pessoas a conhecer a verdade. Então, os filósofos, eles não têm que ter nenhum ganho em cima do ensino, porque é uma dádiva divina. Conhecer a verdade é uma graça, para falar numa linguagem cristã. E os sofistas cobravam para ensinar. Tanto que quando a gente lê os textos de Platão, porque o Sócrates, ele é um personagem nos textos do Platão e está sempre conversando com o sofista, sempre tretando com o sofista. E o Sócrates sempre ironiza o fato dos sofistas cobrarem pela educação, dizendo que era um absurdo. E aí que eles eram, na verdade, enganadores, porque se eles fossem comprometidos com a verdade, eles não cobrariam para ensinar a verdade. Era mais ou menos essa a ideia do Sócrates. Que depois o Platão comprou, e aí começou uma fofocaiada em relação aos sofistas, a galera ficou falando mal deles, a torta direito, e foi uma fofoca que durou 2000 anos. Faz pouco tempo que os sofistas estão sendo vistos com respeito. Faz pouco tempo mesmo, faz 100 anos. Então, uma fofoca trazida pelo Sócrates, olha só o problema. Então, toda vez que você for fazer uma fofoca de alguém, pensa que pode ser uma história eternizada, né? Então, vejam, Guilherme, ainda bem, isso aí mesmo, né? Ah, que susto. Eu já ia começar aqui a me questionar sobre a minha qualidade de professor. Então, assim, né? Desde a Grécia Antiga, é claro que na Grécia Antiga não tinha ideia de profissão. Óbvio, né? Não tinha essa ideia de profissão. Mas desde a Grécia Antiga, a gente já tem uma ideia de que educar não é uma atividade, não é um trabalho, não é um labor, não é um ofício, é uma outra coisa. É uma outra coisa. Certo? Então, essa história já vem sendo mal escrita há mais de 2.500 anos. E aí, o que a gente vai ter? A gente vai ter a passagem do tempo, e aí a gente vai ter lá na Idade Média, que é quando começam a surgir as universidades e as primeiras escolas, no final da Idade Média, essa manutenção da ideia do Sócrates de que ensinar é uma vocação. A pessoa é vocacionada para ensinar. Né? E vocação, vejam vocês, vocação é mais do que uma profissão. Lembra que a gente falou que a ideia de trabalhar era mal vista antes da revolução, antes da modernidade, né? A ideia de trabalho era tinha uma conotação ruim. Então, ensinar não era um trabalho. É muito mais do que o trabalho. É uma vocação. Né? Porque é uma entrega, é doação, é envolvimento. É igual... bem quase uma visão religiosa do negócio. Numa das falas do vídeo, coloquei na plataforma, em que os 3 professores falam do que é ser professor, 2 professoras falam nessa perspectiva. Isso nós estamos em 2021. E elas falam dessa perspectiva da vocação, da doação, que ser professor é uma entrega, é um ato de amor. Né?
Depois de um tempo, aí chegando na modernidade, a gente pode dizer que a ideia de ensinar, ela é vista como uma arte, né? Não é só uma vocação, mas é também uma arte. Até tem um livro, acho que até eu tenho esse livro aqui, que o título é A Arte de Ensinar. É como se fosse um trabalho de um artista, né? Que não deixa de ser uma vocação também, porque o artista é uma pessoa iluminada, né? Com um dom especial. Olha que interessante, né? Então, a gente não aprende a ensinar, a gente já nasce com o dom. O professor, quantas vezes a gente já não ouviu isso, né? O professor tem o dom de ensinar. O bom professor é aquele que tem o dom de ensinar. E dom a gente não cria. Dom a gente recebe, a gente tem. Ou tem ou não tem, né? Tem os que tentam, né? Não, mas a gente aprende a ensinar. A gente aprende, né? Vocês vão ver ao longo do curso que a gente aprende. Olha, nem sempre. E a vida nem ensina também, hein, Pilar? Tem gente que não aprendeu na faculdade e não aprendeu na vida também. Ai, meu Deus, que os professores não vejam esse vídeo, senão eu tô ferrado. Vou ser cancelado na internet. Ai, mas é verdade. É verdade. Ai, gente, eu gosto de falar pra vocês que eu dou muita risada. As quartas-feiras terminam felizes depois das aulas com vocês. Então, é uma arte, e é uma arte vinculada ao discurso, porque, né, tem a ideia, assim, um grande professor é aquele que fala palavras bonitas, palavras difíceis, é uma pessoa erudita. Eu não entendo nada do que o professor disse, mas a culpa é minha. Com certeza a culpa é minha, porque olha só todo o conhecimento que esse cara tem. Se eu não estou entendendo, a culpa é minha. Ou até mesmo uma ideia assim de que o problema do professor não conseguir ensinar é porque ele fala de um jeito que as pessoas não entendem. Então é preciso mudar o discurso. Então o problema do discurso. Então se o professor mudar as palavras, ele consegue ensinar. Esse é, por exemplo, a estratégia dos cursinhos. Os cursinhos, o que que eles fazem? Eles mudam o discurso, eles mudam a linguagem. Eles fazem musiquinhas, eles fazem piadinhas, eles fazem rimazinhas. E aí o professor do cursinho, ele é maravilhoso, porque ele falou de um jeito que eu entendi, que eu aprendi. Enquanto na escola, o professor tinha um péssimo discurso, eu não entendia nada. Então, o professor do cursinho, ele tem a arte, ele domina a arte de ensinar, porque ele tem um discurso que as pessoas entendem. Ou então, é uma arte como um teatro, é a arte da performance corporal, né? Então, o professor, ele atrai os alunos porque ele é um artista, ele atua na sala de aula. E isso cativa os alunos. Isso faz com que os alunos prestem atenção. Então, é uma arte. Quantas vezes eu ouvi também gente falando, professor é um artista, ele é um ator, e a sala de aula é o palco onde ele se apresenta. Né? Então, não é profissão. Alguém entende artista como sendo profissão? Não, né? Então, tem isso. Então, a gente tem lá os filósofos gregos condenando a ideia de você ser uma pessoa especializada em ensino, quando na verdade ensinar é uma dádiva dada pelos deuses, é um compromisso com a verdade.
A gente tem a ideia como vocação, uma ideia religiosa, de sacerdócio. A gente teve a ideia da docência como uma arte, né? E também, aí, no período mais perto da gente, tem a ideia da docência como um ofício artesanal. O que isso quer dizer? Que é a ideia de que a, você ensina à medida em que os outros te observam e copiam o que você faz. Você mostra como é que é, os alunos observam e imitam. Né? Então, o bom professor é aquele que consegue fazer os alunos reproduzirem o que ele faz. E, por outro lado, o professor ele se considera um bom professor se os alunos conseguem repetir exatamente o que ele disse em sala de aula. Quantas vezes a gente já tirou uma nota baixa porque a gente não falou do jeito que o professor queria que a gente falasse, né? A gente não repetiu. Aí a gente fala assim, mas professor, mas eu falei do meu jeito. E não adianta, porque tinha que falar do jeito do professor, né? É claro que muitas vezes a gente fala do nosso jeito e fala errado. Também tem isso. Vocês vejam como é complicado, né, gente? Vocês vejam que esse lugar onde vocês se meteram aí, de licenciatura, é um negócio difícil, tá? Bom, aí a gente vai ter um processo de compreender a docência como sendo parcialmente profissional. Parcialmente. E aí que entra a parte triste da história, né? Quando a gente vai ter quando começa a ter a universalização do ensino das escolas, e aí escola para todo mundo, a gente vai ter não vai ter professor suficiente para trabalhar. Então a gente vai ter a entrada em massa das mulheres na docência. Então aí vai começar-se a pensar sobre a necessidade de preparar as mulheres para ensinar. E aí a gente tem todo o machismo do nosso mundo, né? Gritando. Por que que tem que ensinar a mulher a ensinar? Ué, porque a mulher não sabe nada. A mulher não sabe nada. Então a gente precisa ensinar a mulher para ela ensinar as coisas, porque a mulher não sabe nada. Né? E aí, por ser uma profissão majoritariamente de meninas, a Pilar comenta aqui, por que algumas meninas não podem estudar e outras têm que aprender a ensinar? E a gente vai entrar numa questão aí de classe, de raça, de pirâmide social. O que a mulher tem que aprender, por exemplo, não sei se você já for em Petrópolis, e em Petrópolis tem um prédio antigo que é uma escola, que era uma escola para as meninas, mas era onde as meninas iam aprender a ser mulheres do lar. Aprendia a costurar, aprendia a lavar, passar, né? Então, essa era a educação para as mulheres. Então, as mulheres se tornam majoritariamente, e aí a gente vai começar a ter essa mistura, né? De por que que as mulheres são boas professoras? Ou por que que se imagina que as mulheres são boas professoras? Porque você tem a ideia, ainda hoje, muito forte, de que qual é o papel da mulher na sociedade? Qual é o papel da mulher na sociedade? Ainda hoje a gente tem essa ideia. De criar seus filhos, uai. Dona de casa. Exatamente. Exatamente.
Se ela tem paciência para criar seus filhos, ela tem a paciência para criar os filhos dos outros. Exatamente. Não é nem paciência, não diria nem paciência, é porque a mulher tem a qualidade que o homem não tem, que é o do cuidado. Então a gente tem um machismo atingindo, por isso que o machismo é uma coisa que não, é claro, causa muito mais estrago entre as mulheres, sem dúvida nenhuma. As mulheres são as que mais sofrem com o machismo. Mas os homens também têm que compreender que o machismo faz mal para eles também, faz mal para a gente. Porque a ideia é a seguinte: mulher nasceu para ser mãe. Então, naturalmente, a mulher sabe cuidar. O homem não. O homem não sabe cuidar. Então, se educação é um processo de cuidado, na infância principalmente, quem tem que ser professor é a mulher. Vai colocar um homem para cuidar de criança? O homem não sabe cuidar. O homem nasceu para dar porrada. A mãe trata a criança com carinho. O pai trata a criança como? Porrada. Né? Tem assim, uma certa ideia de que a mãe aconselha, a mãe ajuda. Quando o pai aparece, é para resolver. É porque a mãe não resolveu, então o pai aparece para resolver. Tô aqui. Bate na mesa. O que está acontecendo aqui? Eu sou autoridade. Rafael, antes de eu estudar no IF, na escola que eu estudava, eu só tinha professora mulher. E só era professor, só os que davam aula de educação física, homens. Sim. Geralmente os homens, eles são ligados às matérias masculinas. Educação física, matemática, física, né? São as matérias racionais, as matérias duras. Pilar diz aqui que tem um amigo que era só o pai chegar que virava um anjo. Né? Então, vocês vejam. Então, assim, cara, se quem é professora é mulher, então isso não é profissão, né? Aí, por quê? Porque é quase um trabalho doméstico. Cuidar de criança é quase um trabalho doméstico. O que a mulher faz em casa, ela faz na escola. Isso não é profissão. Ser mãe é profissão? Ser babá é profissão? Uhum. Se não é profissão em casa, por que vai ser profissão na escola? Por que vai ser profissão na escola? E se é um trabalho doméstico, por que eu vou pagar bem? Se é um trabalho doméstico. Empregada ganha bem, por um acaso? A empregada doméstica? Que hoje não é mais empregada doméstica, né? Hoje é ajudante do lar. Se bem que agora as empregadas domésticas conseguiram um grande avanço em relação ao profissionalismo, né? Que tem lá o carteira assinada, né? Tem um sistema lá que paga tributo, ganha 13º, tem isso agora, né? Gente, é uma coisa de 5 anos. É coisa de 5 anos. Até então, empregada doméstica não era profissão. Sim, não é um trabalho. Não, é até um trabalho, mas não é uma profissão. Entendeu? Porque você não precisa ter uma formação específica para ser babá. Então, é aquilo que eu falei, é um trabalho, é um ofício, mas não é uma profissão. Porque não precisa ter uma preparação técnica, um conhecimento técnico específico para isso. Então, tem esse lance. Então, é uma semi-profissão porque é dominado por mulheres. É uma semi-profissão porque, por muito tempo, era considerado como um trabalho transitório. As pessoas não eram professor para ficarem como professores. Elas eram professores até arranjarem outra coisa. Ou então era um bico. Eu tive um professor que era engenheiro da prefeitura e dava aula de física. Só que ele não era professor de física. Ele dizia que ele não era professor de física. Ele era engenheiro
e ele dava aula de física por um bico, para fazer um bico. Era um trabalho transitório, não tinha compromisso. E em se tratando das mulheres, é claro que hoje em dia é uma realidade que está em transformação. Ainda bem. Mas o que acontecia? A mulher era professora, e aí ela casava, tinha filhos, abandonava a profissão. Abandonava para cuidar dos filhos, para cuidar do lar. Ou então, pela ideia da mulher ser sempre dependente do homem, a mulher abandonava a profissão de professora para seguir o homem, caso ele fosse transferido de cidade ou por alguma questão de acompanhamento do marido. Então não tinha compromisso profissional, não tinha profissionalismo, né? Que era transitório, não era uma coisa para sempre. Era um momento que estava ali, né? Hoje em dia tem muita gente que assim, que é professor porque ainda não conseguiu, sei lá, pegar o exemplo de vocês, se formar em química e aí não consegue trabalhar numa empresa legal. Então você é professor porque você tem que pagar os boletos, né? Você vai dar aula. Só que você é professor até passar num concurso da Petrobras, trabalhar na farmacêutica que você pensa em trabalhar. E aí quando surge a oportunidade, você larga a profissão. Porque é transitório. Então, não é profissional porque não tem compromisso, né? E isso também é uma coisa bizarra, né? Além de ser uma semi-profissão, ter sido considerado semi-profissão porque era ocupado majoritariamente por mulheres, pasmem vocês, mas não fazem 20 anos que para ser professor tem que ter ensino de nível superior, tem que ter universidade. E aqui eu estou falando, claro, especificamente do ensino fundamental, né? Para você alfabetizar uma criança até 2005, bastava você ter o normal, o curso normal das escolas. Não tinha o curso normal no ensino médio? Que as meninas, né? Sempre as meninas. Elas faziam o ensino médio e também tinha um curso de normalista, que era para dar aula. Então, gente, até 2005, para você alfabetizar uma criança, era só ter o ensino médio. Ainda tem algumas, né, Larissa? É, Hoje em dia, o quê? Precisa ter pedagogia? pedagogia. Para você ser professora de primeira série, tem que ter pedagogia. Agora, o normalista... Primeira série em diante? Primeira série em diante, é. Para normalista, agora é só para trabalhar com ensino infantil. Infantil é antes de entrar na Nossa, primeira mãe. série, né? Isso, ou qualquer faculdade de licenciatura, a Larissa diz, é. Então, você tem que ter um curso de nível superior. Isso, para Né? você trabalhar aí tanto na educação infantil como no Fundamental 1, que é integral, você precisa ter alguma faculdade que seja licenciatura. Na infantil também? Sim. Ah, eu achei que não. Achei que infantil ainda estava fora desse... Não, então, antigamente, alguns anos atrás, poderia ser só pedagogia. Só que quem fez o magistério, né, o famoso curso de normalista, Isso, magistério, é. no ensino médio, podia estar atuando aí com qualquer faculdade de licenciatura. Uhum. Então, é. E essa é uma mudança recente, de 2005, tanto que a partir dos Planos Nacionais de Educação, os PNEs, tem a meta, ainda nós temos a meta de fazer todos os professores terem uma graduação. A meta era que até 2020, todos os professores tivessem um curso superior. Vejam vocês, cara, que absurdo, que absurdo.
Se eu não me engano, agora passou até para 2030, Aumentaram o né? prazo, né? Porque não alcançaram as metas. Pois é. E não foi só para educação, não. Tem para saúde, tem também meta para transporte até 2030. Pois Se eu é. não me engano, o primeiro foi para 2026, só que eles já viram que 2026 não vai ter, não vai conseguir cumprir todas as metas, e passou para 2030. Pois é. O Luiz Henrique comenta aqui que para contador também é recente. Para você ser contador também, só agora é preciso ter um curso universitário? O curso superior, para você ser contador, tipo, você poderia até trabalhar em contabilidade. Você Uhum. poderia só ter um curso técnico de matemática financeira ou algo do tipo. Não precisava ser graduado. Eu E é acho que foi recente em também. 2007, 2008 que fizeram ser obrigatório ser contador mesmo, né? Ter a contabilidade como faculdade. Ou Tá, matemática. tá vendo só o Mas caso, eu, né? eu acho que isso foi porque teve criação de novos cursos de nível superior, né? Para aderir essa parte da população que só estava no curso técnico. Os meandros eu não sei, assim, os meandros eu não sei. Mas o que me choca, assim, é claro que eu fico chocado, né, Luiz? Porque contador é tão uma coisa tão técnica, né? Tão técnica não no sentido Mas de curso técnico só, mas tem assim se você uns for negócios. comparar, se você for comparar, fora do Brasil, tipo, Estados Unidos, o cara não é obrigado a ser contador. Se ele tiver um ensino superior para ser professor, ele pode fazer qualquer concurso para virar contador dentro de banco, esse tipo de coisa. Tendo em vista que ele tem que ter a base de matemática. Interessante. Então tem coisa envolvida aí de reserva de mercado, né? De... Porque à medida em que você ah, cria mais percalços para alguém entrar naquela profissão, você diminui o número de pessoas que entram nela, né? O mercado tá ficando muito defasado na época que começaram a pedir o ensino superior. Claro, porque as Tava pessoas estão muito informadas, defasado. né? É. Agora, o que me choca, assim, na educação, porque vocês estão no primeiro período ainda, mas vocês já viram tanto de matérias que vocês estudam relacionadas à educação. É psicologia, né? É questão de sociologia, discussão política, são técnicas de ensino e aprendizagem. Vocês veem ali várias questões que implicam diretamente na educação. E como é que somente em 2005 que no Brasil se exige que as pessoas tenham esses conhecimentos técnicos? Cara, é muito bizarro. É claro que o Brasil está na situação que está na educação. Não tem, não tem. Não estou dizendo que os professores antigamente eram ruins, né? Mas eles eram limitados, porque eles não tinham a formação necessária para ser bons professores. Dependiam muito mais da vontade própria do que propriamente de conhecimentos técnicos que se discute desde 1600. É puxado. Estou encerrando já a aula, né? Então, a semiprofissão, porque era para mulheres, porque era uma ocupação transitória, porque não tinha formação específica. Também, e tem um lance, né? E o que tá, e no Brasil, por que tem esse lance de falta de profissionalismo com a profissão? Né? Por que os docentes não se veem como profissionais? Por que a sociedade não vê os docentes como profissionais? E por isso mesmo não cobra-se profissionalismo, esse compromisso do professor com a docência, com a educação. Vejam, não é que o professor ele não tem compromisso com o aluno, não é isso que eu estou dizendo, né? Não tem compromisso com a educação. Tipo, eu sou um profissional da educação, eu entendo disso, e eu vou aprender, vou me aperfeiçoar cada vez mais nisso. É nesse sentido que eu falo de profissionalização, né? Então, por que falta o compromisso? Baixos salários. E aí tem mais uma vez a relação com o machismo. Por que os salários de educação foram sempre tão baixos? Porque
Ser professor é trabalho de mulher. E a gente sabe que a mulher ganha muito menos que homem, ainda hoje. Com todas as conquistas que as mulheres têm na sociedade, ainda o salário é menor. E aí acaba. Poxa, o homem fala assim, mas eu sou professor, também ganho a mesma coisa. Sim, você ganha a mesma coisa que as mulheres, porque você pegou o baixo salário histórico da educação. Então, na verdade, você é prejudicado pelo machismo. Porque se as mulheres ganhassem bem desde sempre, você ganharia bem como professor hoje também. Hã? E aí, isso leva as pessoas, né? O baixo salário leva a ter outra ocupação. Tem vários professores que têm 2 trabalhos. É professor e outra coisa. Vou ter que encerrá-la porque a Universal começou o culto aqui agora. São 8h12, né? Agora começou a hora da expulsão do capeta aqui. Vocês vão ouvir, sai, sai. 8h10 começa, sai, sai. Falei disso. E outra coisa que é muito interessante. Eu encerro a aula com essa pérola, né? Você percebe que a sociedade não considera professor profissional porque quem manda no professor, quem é patrão do professor, não é professor. Não entendi. Nos últimos 10 anos, sabe quantos professores foram ministros da educação? Quantos ministros da educação eram professores? Cara, eu acho que o ministro da Educação não sabe nem o que tem educação, para começar. 3. 4. E 3 foram uma tragédia. O Haddad era professor universitário, mas ele é formado em Direito. Depois era economista, aí teve aquele primeiro-ministro do governo Bolsonaro, que era professor de filosofia, inclusive. Desculpa, né? Mas acontece. Não lembro o nome dele. Aí depois teve o Weintraub, que era professor. Não era professor, daí veio outro. Aí agora, esse que tá agora, ele é professor. Ele é pastor, na verdade, né? Mas ele tem doutorado em educação pela USP. Vejam vocês que a USP não forma só comunista não, tá, gente? Tá aí o nosso ministro da Educação, é doutor em Educação pela USP e pensa o que ele pensa. Ele trabalha no maior mercado do mundo, a igreja. Pois é. Inclusive fez até as maracutaia para beneficiar uma faculdade que era da Igreja Presbiteriana lá de Londrina, né? Então aí, acabou a mamata. Vou ter que editar essa parte do vídeo, né? Senão eu posso sofrer sanção aí da chefia. Da chefia lá de cima, né? Do MEC. Então, assim, nós professores somos subordinados a quem não é da educação. Quem faz política pública não entende de educação. Dono de escola não é educador. Não é educador. E eles mandam na gente, eles dizem o que é certo e o que é errado. Eles acham que sabem mais do que a gente, ficam cobrando um monte de burocracia da gente. Quer maior desrespeito com a profissão de que você colocar um chefe para mandar em você que não entende do que você faz? Cara, isso é um absurdo. Mas isso aí também não pode ser um pouco de falta de posicionamento, não. Eu sei que tem muitas vezes que o professor entra e faz protesto, faz isso. Não, eu entendi que ele falou isso, mas eu tô falando assim, uma falta de posicionamento que eu digo agora, assim, pessoal que forma, aí dá continuidade nisso e eles mesmos não tomam voz, pô. Quem toma voz, muitas vezes, é aluno, às vezes, que Mas vai... é o que eu tô falando, Luiz, é porque nós, professores, a gente não tem essa noção de que nós somos profissionais. A gente não se coloca nessa posição. É isso que eu estou dizendo. Né? Você conhece algum diretor do hospital que não é médico? Eu não estou dizendo assim que necessariamente um professor vai ser um bom gestor. Não é isso que eu estou dizendo.
né? Porque a gente tem vários casos de professores que viram diretores, que viram políticos, e é uma tragédia. Tá aí o primeiro ministro da Educação do governo Bolsonaro, que ele era professor de filosofia e foi uma desgraceira. Tá aí. Estou falando da minha área, professor de filosofia, foi uma porcaria de um ministro da Educação. Então, não estou dizendo que é automático. Você é professor, você vai ser um bom gestor de educação. Não é isso. Mas é um absurdo que, majoritariamente, nós estamos subordinados a quem não entende nada de educação. Esse é o meu ponto. Né? Não entende nada. Gente, os comentários... Quem opina em jornal sobre educação? Você prestar atenção, quem é que dá opinião em jornal sobre educação? É economista, é administrador, é psicólogo, é pessoa do marketing. Você só não vê professor falando de educação nos jornais. Ludmila levantou a mão. Eu entendi o que você quis dizer. Aqui onde eu moro, em Raposo, a gestora da educação é uma mulher que nunca, não terminou o ensino médio, né, tem metade do fundamental, e é costureira, e também já trabalhou no Correio, e não entende nada de educação. O cara que fez também é gestor de urbanismo, né, não tem nada a ver, não sabe nem como planejar uma rua. Então, assim, são coisas que não faz sentido. Uma pessoa que fosse dessa área entenderia melhor o que deveria ser melhorado nessa área. É o que a gente imagina, pelo menos, né? Luiz comentou aqui, só um pouquinho, Pilar. Luiz comentou aqui que entendi que foi isso que ele disse. Estou comentando que assim, que realmente, se for da forma de progresso na área, não quer se envolver. Não, também tem, claro. A maioria não quer se envolver, sem dúvida nenhuma, né? Sem dúvida nenhuma, não quer se envolver. Mas sempre tem quem tem, né? Sempre tem quem quer. Só que não se deixa chegar lá. Esse é o ponto. Nós não conseguimos chegar lá, Luiz. Os professores não conseguem chegar. Porque tem isso, porque professor não é profissional. Entendeu? Essa maldita ideia de que é uma semi-profissão. Né? E assim, Ludmila, né, só para não ficar mal entendido, eu não defendo a ideia de que para ser ministro da educação tem que ser professor, para ser ministro da saúde tem que ser médico, para ser ministro da infraestrutura tem que ser engenheiro, para ser prefeito tem que ser administrador. Eu não defendo essa ideia, né, só para deixar claro. Porque, como eu disse, não, nós tivemos um professor de filosofia como ministro da educação e foi uma tragédia, né? Mas eu quero dizer que os professores não ocupam os espaços que deveriam ocupar. Ou porque não querem, mas majoritariamente é porque não dão esses espaços para os professores. No jornal não dão espaço para a gente. Ouve na rádio, cara, quem é que fala de educação no jornal, nos jornais da Globo, no jornal da CBN, no jornal da SBT. Olha quem são as pessoas que opinam sobre educação. Não é professor, cara, não é educador. É todo mundo, é economista, é administrador, é policial, é político, só não é professor. Eles só chamam o professor para falar na televisão para o professor reclamar da profissão. É só quando o professor aparece. Aí fica essa má ideia de que o professor só reclama. A gente reclama bastante, é verdade, mas a gente não só reclama. A gente tem muita ideia boa também para passar. Pilar, fala aí e a gente encerra, né? Professor, acho muito complicado quando os professores não se unem pelos seus direitos, entendeu? Porque eu já vi greve de professor no estado em que boa parte dos professores ficaram com medo de fazer a greve. Por exemplo, minha mãe fez, muitos deles fizeram. Só que outros não fazem por medo da direção, entendeu? Assim, eu acho que a luta pelos direitos dos professores é muito baixa. Assim, os professores de federais são muito bem respeitados, né? Agora, os professores de estado, né? Às vezes não tem nenhuma tecnologia, os instrumentos tecnológicos deles não permitem nem que eles deem aula. Sim. A rede federal é fora do padrão, né? Para vocês terem ideia, os professores de ensino básico, desde o ensino infantil até o ensino universitário, é o mesmo salário. Né? Foi uma conquista de 2012. Então, no Colégio Pedro II, aqui no Rio de Janeiro, eles têm ensino infantil, né? Primeira série. O professor da primeira série do ensino infantil, ele ganha o mesmo salário que o professor da UFRJ.
É o mesmo salário. Federal, né? Federal, isso, federal. Eu tenho um professor de biologia do estado, professor. Ele é um grande amigo da gente, da minha mãe. Ele não. Eu fico com pena dele para ele dar aula, entendeu? Sério? Eu sei, eu trabalhei no estado. Fiquei 6 anos no estado do Rio. Eu sei o que é. Isso, gente, essa falta de união é uma coisa proposital do sistema também, tá? Não é que o professor não consegue se unir porque não quer se unir, mas é um mecanismo do sistema, justamente para evitar a profissionalização. Isso eu vou comentar semana que vem. Hoje por isso que eu não quero ser professora. Não, gente, vem, chega junto, me ajuda, pelo amor de Deus, eu não quero espantar vocês, não. Eu tô mostrando os problemas para vocês entrarem, ó, de sola. Chega assim, eu não sou bobo, não. Eu estudei com o Rafael, ele me ensinou tudo. Tô sabendo dos bagulho. Me ajuda, gente, não me abandona, não. Tchau, pessoal, fico bem. Semana que vem a gente continua, gente, tá bom? Vamos falar de coisa boa semana que vem. Tchau, tchau.